Vamos de volta com um grande debate. E parlamentares da oposição cobram que o presidente Lula condene os ataques do Hamas contra Israel. Eles criticam também o silêncio do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, diante da morte de civis israelenses. Uma série de medidas no Congresso Nacional estão sendo articuladas para pressionar o governo a adotar uma postura mais contundente. Parlamentares planejam fazer discursos na tribuna ao longo desta semana, criticando o posicionamento externado pelo presidente Lula e pela democracia brasileira. A oposição quer também que o Hamas seja considerado de forma oficial um grupo terrorista. Caio, começo com você. A oposição acerta ao cobrar que Lula repudie o Hamas? Sim, até porque o que nós verificamos no governo Lula, especialmente nas declarações infelizes do ex-chanceler Celso Amorim, é uma tentativa de legitimar moralmente essas barbaridades como se elas fossem o resultado, como elas fossem o produto óbvio de, aspas, anos e anos de tratamento discriminatório, violências e aumento dos assentamentos israelenses, uma narrativa, uma falácia que eu já desconstruí ao longo desse debate com uma breve observação sobre a história. Aliás, eu descobri que ler a história é considerado hoje em dia extremismo. E eu também aprendi que é possível propor diálogos entre pessoas que se odeiam. Como que eu vou dialogar com alguém? Como eu vou conversar com alguém que deseja o meu extermínio, que não reconhece o meu direito a existir? Certo? Como que isso funciona? E aqui, só para trazer mais um exemplo ilustrativo desse absurdo, a gente teve hoje, a saída, a saída do ex-secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, que participava da campanha do Guilherme Boulos. Por quê? Boulos também, assim como Lula, mimetizando até o comportamento do presidente, ele disse que condenava sem meias palavras esse ataque covarde, os ataques violentos a civis, mas não citou o Hamas. Isso fez com que o ex-secretário saísse da sua pré-campanha. Ele disse o seguinte, aspas, não estamos contra a Palestina, isso é uma obviedade, não estou demonizando ninguém, muito menos a população que é vítima desses extremistas. Não estamos contra a Palestina, mas é fundamental que grupos terroristas sejam nominados nas nossas falas e contestados em qualquer lugar do mundo. Palavras do médico que, de uma forma quase inédita na nossa política, colocou valores importantes acima de projetos de poder. Então, eu deixo registrado também aqui as congratulações ao médico, ao Jean Gorenstein, por essa decisão corajosa, que com um gesto muito simbólico mostrou todo o seu apreço pela democracia, pela liberdade e também a sua solidariedade às vítimas de Israel. Zé, a oposição acerta nessa articulação? A oposição está fazendo o seu papel. Eu gostaria de defender aqui a posição do ex-chanceler Celso Amorim. Ele em nenhum momento legitimou o ataque, aliás, ele condenou o ataque. O que ele não fez e não pode fazer, porque é absolutamente errado, é você chegar e demonizar um dos lados como se só um lado fosse culpado. Então eu pego um conjunto de notícias, e a história ela não é parcial, Caio. Eu não seleciono a história para narrar certos fatos. E ao mesmo tempo, eu vou citar erros dos árabes, posso citar, dos palestinos, mas eu tenho que citar também os erros que transformaram aquela faixa de Gaza num campo de concentração e com violação de direitos humanos. Ou será que você defende, acho que não defende, a violação de direitos humanos em relação aos palestinos, que estão claramente comprovadas? Lado a lado erram. Um extremo gera outro extremo. É isso que está errado. E que Celso Amorim fez foi exatamente colocar a ponderação. Atacou o ataque, mas mostra claramente o que 50 anos fizeram, especialmente agora, sobre as mãos e a batuta de Netanyahu, em relação à faixa de Gaza. Criou-se uma coisa sem pé nem cabeça, em que as pessoas não são tratadas como seres humanos. Claro, como é que eu vou dialogar com quem não me reconhece? Pois Israel não é reconhecido pelos palestinos e, da mesma forma, Israel, ou os palestinos também não reconhecem Israel. Os dois lados estão em extremos. Ou será que Israel reconheceu o Estado palestino ao fazer o que tem feito com a faixa de Gaza, com a Cisjordânia? Não reconhece. Ataca, bombardeia. Então, há erro dos dois lados. Eu entendo, e é absolutamente justificável a postura que tomou o médico, que saiu da campanha do Boulos, embora o Boulos tenha expressado uma posição rigorosamente equilibrada, nos termos que eu estou aqui dizendo. Mas as pessoas estão com os nervos à flor da pele, especialmente quando percebem o quanto os judeus sofreram ao longo da história, o quanto foram massacrados, e, evidentemente, as pessoas reagem epidermicamente a essa situação. Mas há momentos em que nós precisamos ter a autocontenção para que a
reação epidérmica não gere a desastres genocidas, como pode vir a acontecer agora na faixa de Gaza. Nós temos que ter sensibilidade e defender, acima de tudo, a paz e a convivência harmônica entre o Estado de Israel e um Estado que se crie na Palestina. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.